Olá! Vamos para mais um desafio de sombras? Será que você consegue adivinhar todos esses animais africanos? Essa sombra é de qual animal? É do suricato! Vamos encontrar a sombra do suricato. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra dele. Essa sombra é de qual animal, você sabe? É do pelicano. Vamos encontrar a sombra do pelicano. Não, não é essa a sombra dele. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É do flamingo. Vamos encontrar a sombra do flamingo. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Esse animal, você sabe qual é? É o peixe-tigre. Vamos encontrar a sombra do peixe-tigre. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra de qual animal será? É do cudo. Vamos encontrar a sombra do cudo. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É do gorila africano. Vamos encontrar a sombra do gorila? Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É da tartaruga leopardo. Vamos encontrar a sombra da tartaruga. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É do javali africano.
Vamos encontrar a sombra do javali? Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É do hipopótamo. Vamos encontrar a sombra do hipopótamo. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra tá fácil, hein? Qual é o animal? É o elefante. Vamos encontrar a sombra do elefante. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, você sabe de quem é? É do crocodilo. Vamos encontrar a sombra do crocodilo. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, que bico enorme, você sabe de quem é? É do calau terrestre. Vamos encontrar a sombra do calau. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É da zebra. Vamos encontrar a sombra da zebra. Não, essa não é a sombra dela. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra aqui diferente, de qual animal será? É do pangolim africano. Vamos encontrar a sombra do pangolim? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É do avestruz. Vamos encontrar a sombra do avestruz? Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é?
É do gnu. Vamos encontrar a sombra do gnu. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra, que diferente, de qual animal será? É da mamba negra. Vamos encontrar a sombra da mamba negra? Não, essa não é a sombra dela. Essa também não, tem asas. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É do rinoceronte. Vamos encontrar a sombra do rinoceronte. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra do rinoceronte. Essa sombra é de qual animal, você sabe? É do chacal. Vamos encontrar a sombra do chacal? Não, não é essa. Essa também não é. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É da rã-touro africana. Vamos encontrar a sombra da rã? Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É do búfalo. Vamos encontrar a sombra do búfalo. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É do porco-espinho africano. Vamos encontrar a sombra do porco-espinho? Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra está fácil, hein? Você sabe qual animal é? É a girafa. Onde está a sombra da girafa?
Não, essa não é a sombra dela. Também não é. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra? Você sabe de qual animal é? É do camaleão. Vamos encontrar a sombra do camaleão. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, você sabe de quem é? É do leão. Vamos encontrar a sombra do leão. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É do chimpanzé. Vamos encontrar a sombra do chimpanzé? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É do impala. Vamos encontrar a sombra do impala. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É do guepardo. Vamos encontrar a sombra do guepardo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É da águia pescadora africana. Vamos encontrar a sombra da águia? Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É do abutre africano. Onde está a sombra do abutre? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal?
É do mandril. Vamos encontrar a sombra do mandril? Não, essa não é a sombra dele. Também não. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É da hiena. Vamos encontrar a sombra da hiena. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É da tilápia do Nilo. Vamos encontrar a sombra da tilápia? Não, essa não é a sombra dela. Sim, encontramos a sombra certa. E agora vamos adivinhar o último animal. Você sabe qual é? É o leopardo. Vamos colocar o leopardo na sombra dele. Foi muito legal descobrir todos esses animais. Alguns são bem diferentes. Você já conhecia? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!